E o mercado abriu a semana com muita volatilidade. Denise Campos de Toledo já aqui com a gente. Por que isso, hein, Denise? Olha, Vitor, o mercado vem trabalhando com uma série de fatores. Na verdade, você ainda tem uma tendência muito positiva, que é assegurada pelo excesso de liquidez pelo mundo. Nós tivemos mais o anúncio de um pacote no Reino Unido que tende a sustentar essa liquidez toda com um ambiente de juros muito baixos. Então, você tem esse dinheiro se movimentando pelo mundo, que é um dinheiro que tem o objetivo de estimular a recuperação da atividade econômica nos vários países, só que ele vai buscando oportunidades de ganho. E aí todos os países emergentes também entram no radar, especialmente bolsas de valores. Então a gente vê a bolsa aqui no Brasil até resistindo bastante a essas ondas mais negativas. Ontem, quando o mercado mudou o movimento, lá nos Estados Unidos especialmente, a bolsa aqui no Brasil até resistiu, ela fechou com uma queda muito pequena. Agora o dólar é que teve uma oscilação muito brusca. Ontem na abertura a gente falava de uma queda muito acentuada, aí de mais de 1%, de repente virou e fechou em alta de mais de 1%. E o mercado tem refletido preocupações com o avanço da pandemia em vários países. Isso preocupa muito porque está levando a medidas restritivas mais pesadas. Isso aconteceu no Reino Unido, deve acontecer também no Japão, também na Alemanha. Há preocupações também com os Estados Unidos, que não têm conseguido controlar a pandemia. E, claro, isso pode ter reflexos sobre a atividade econômica, sobre o ritmo de recuperação, porque é fechamento mesmo de várias empresas, ainda que temporariamente. Por outro lado, o mercado se anima com as notícias referentes a vacinas no exterior, mas também por aí há uma certa dúvida quanto ao fluxo de vacinação, se haverá oferta suficiente. O Brasil está atrasado nesse processo, uma preocupação doméstica que nós temos, porque isso também pode atrapalhar no momento que a gente já não conta mais com o auxílio emergencial, com outros programas lançados pelo governo para dar sustentação, enquanto a economia não tem condições de decolar para valer, cumprir e confirmar as projeções mais otimistas. Então, tudo isso mexe com o humor do mercado. Hoje nós tivemos, por exemplo, a China com um desempenho muito positivo dos mercados, por uma questão mais específica, empresas chinesas não serão excluídas do índice de bolsa, naquelas medidas restritivas que vêm sendo impostas pelo governo na guerra comercial entre os países, nas questões aí relacionadas muito à tecnologia. Então nós temos de acompanhar no dia a dia. Hoje ainda tem nos Estados Unidos eleições na Geórgia para os 2 senadores. Há uma certa preocupação no mercado quanto à possibilidade de os democratas fazerem maioria também no Senado, além da Câmara. Isso pode abrir espaço, por exemplo, para algumas medidas tradicionalmente adotadas pelos democratas, como aumento de impostos. Então, o mercado vai observar isso com muita atenção. Nos Estados Unidos, resultado de eleições é uma coisa muito demorada, então o mercado pode ficar acompanhando isso passo a passo aí por mais algum tempo. Então, todos esses fatores misturados fazem com que o mercado tenha momentos de aversão ao risco, de uma maior preocupação, de realização de lucros, porque as bolsas foram muito bem no processo de retomada no ano passado, depois do tombo inicial provocado pela pandemia. Então, tudo isso vai continuar mexendo. A gente não pode falar numa tendência definida de mercado financeiro, porque são muitas coisas. E aqui no Brasil, eu acho que vale lembrar toda essa disputa em torno das eleições para a presidência da Câmara, principalmente, mais do que o Senado, essa mobilização dos partidos de centro-esquerda, apoiando Baleia Rossi contra o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, que é o Arthur Lira. O resultado dessas eleições pode definir muito do que se pode esperar em termos de andamento da pauta aqui no Brasil, especialmente a pauta econômica. Então, colocadas todas essas situações, dá até para entender essa volatilidade toda de mercado financeiro, que, como eu disse, deve permanecer, pelo menos no curto prazo. Tendência de médio prazo seria positiva por causa dessa liquidez, por causa de manutenção de juros baixos no exterior, e porque se espera que em algum momento aqui no Brasil a gente consiga colocar a casa em ordem, aprovar aquelas medidas relacionadas especialmente a ajuste fiscal, orçamento, PEC emergencial. Então, em algum momento, tudo isso deve destravar. E, por hora, nós temos o dólar aqui no Brasil já abrindo em alta de 0,47%, e a cotação de venda do comercial passa um pouquinho dos R$ 5,29. É isso, Vitor.